Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui do Portal Contábeis, no projeto Direto da Fonte. Para falar com vocês, no tema de hoje é uma pergunta muitíssimo importante. Qual é o melhor regime tributário para minha empresa, Natália? E é um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Natália Lisboa, sou advogada tributarista, com expertise em planejamento tributário. E a temática de hoje ela é importantíssima. Sabe por quê? É um momento em que você vai enquadrar a sua empresa dentro de um regime tributário extremamente apropriado, perfeito? Que a torne eficaz, que a torne principalmente com um baixo custo, principalmente. Então, a gente vai depender de muitas variáveis para, então, definir qual é o melhor regime tributário. Então, vem comigo, espero que você goste do vídeo, do conteúdo. Se tem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. E é muito, muito, muito satisfatório ter você aqui. Vamos lá, pessoal. Seguinte, quando a gente fala de regime tributário, é notório e já é conhecido que nós temos 3 grandes regimes tributários dentro do Brasil, tá? Para o seu negócio. Então, a gente vai depender também de qual é o seu negócio e tudo mais. Mas vamos conversar de uma forma com passo a passo, para você entender qual vai ser o melhor regime tributário para você e para o seu negócio. É o seguinte, a escolha de regime tributário é um dos fatores mais importantes que a gente tem para o sucesso de um negócio, pois aqui a gente sabe que vai ter um impacto diretamente dentro do nosso lucro e principalmente dentro dos nossos resultados. Então é essencial que o quê? O empreendedor e também o empresário, ele busque qual é o melhor regime tributário para a empresa. Por quê? Como que seria interessante, Natália, que a gente consiga definir a melhor opção? Aí eu digo para vocês que depende. Depende, porque eu não sei qual é o negócio, a priori. Eu não sei como que funcionam as suas operações. Só que para isso a gente vai definir algum passo a passo aqui, tá? Então essa é uma dúvida acaba sendo muito comum, tá? Entre os empreendedores, entre os variados empresários que a gente tem no nosso Brasil. E também pode ser a sua. Então você tá no vídeo certo. E olha só, aqui a gente vai definir em detalhes quais são as diferenças primordiais dentro de cada regime tributário, para que você entenda aí até mesmo como vai funcionar um planejamento tributário assertivo para o seu negócio, tá? E o que seria então esse regime tributário, pessoal? O regime tributário a gente sabe que ele é um sistema que estabelece um modelo de cobrança e apuração de impostos sobre as empresas. Então, hoje no Brasil nós temos 3: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, os famosos regimes normais. Cada regime ele vai possuir, então, uma característica própria, que vai incluir determinadas alíquotas, ou seja, um percentual, vai determinar quais são os limites de faturamento, as formas de apuração e as formas de cobrança, dentre vários outros fatores, como também alguns impedimentos no sentido de enquadramento e desenquadramento, tá? Então, esses fatores eles vão interferir justamente aonde? No valor a ser pago do imposto pelas empresas. Então, entender esses regimes é um fator extremamente importante. E para isso, antes de mais nada, a gente sabe que entender se um regime tributário é compatível, incompatível com o negócio, a gente sabe que é principalmente quando eu tenho gastos desnecessários com impostos e algo relacionado com problemas fiscais com a Receita Federal. Então, o regime tributário ele não pode ser escolhido como um padrão. Eu tenho aqui meu negócio no setor comercial, e eu ouvi dizer que se eu tiver um faturamento de 3 milhões aí na minha receita bruta anual, no meu ano calendário, é melhor que eu fique aqui dentro do regime do Simples Nacional, ou então, no ano que vem, se eu aumentar o meu faturamento, ou se eu tenho muitas deduções para serem realizadas, muitas dívidas, por exemplo, muitos prejuízos, seria interessante que eu vá para o lucro real. E é verdade, o caminho ele não pode ser feito nesse sentido. É necessário que cada negócio revise, principalmente realize um diagnóstico, realize uma apuração do que está sendo pago, do que está sendo recolhido e principalmente do que não está sendo recolhido, tá? Porque se a empresa também já possui determinadas dívidas, é necessário que haja ali um estudo de um refis, por exemplo. Então, tudo isso entra dentro de um planejamento tributário, tá, pessoal? E é o seguinte, quando a gente também fala sobre o regime tributário não ser ali escolhido, definido, uma sentada de mesa em uma reunião, porque a gente não tem os dados, as minhas famosas KPIs ali, eu tenho que definir qual é o porte da empresa, qual é o meu capital a ser levantado, qual é o meu fluxo de caixa,
qual é o capital social que eu tenho ali por trás, como que foi integralizado aquele capital social por trás, quais são os bens e patrimônios ali do meu negócio. Tudo isso é essencial para que eu entenda qual é o melhor regime tributário ali para o meu negócio. Se eu vou para o regime tributário, por exemplo, do Simples Nacional, que ele é um regime ali destinado a microempresas, as MEs e também empresas de pequeno porte, as EPPs, eu tenho ali que respeitar o meu faturamento anual de até 4,8 milhões de reais. E claro que nenhum dos meus sócios, dentro do meu cap table, dentro da minha sociedade, caso eu tenha ali uma sociedade limitada, principalmente, não trate como uma sociedade unipessoal, que essa pessoa não possua outra pessoa jurídica, tá? Porque se eu, Natália, estou aqui como pessoa física e eu vou ficar sócia de uma pessoa jurídica, aí eu tenho esse impedimento do Simples Nacional. A critério de conhecimento para vocês, tá bom? Porque eu já vou ter, antes de mais nada, um impeditivo para enquadrar dentro do Simples Nacional, que aí sim eu poderia falar não como um padrão, mas como em respeito à legislação, e eu não poderia me enquadrar nesse regime, e sim do lucro presumido ou quiçá o lucro real. E dentro do meu Simples Nacional, ele tem vantagens, como unificar em uma única guia, tá, de pagamento, 8 impostos. Eu vou ter ali um recolhimento já dos meus impostos do IRPJ, do meu imposto de renda pessoa jurídica, da minha CSLL, do meu contribuição social sobre o lucro líquido, do meu PIS, da minha COFINS, da minha CPP, que costuma ser mais alta, do meu ICMS e principalmente também do ISS, quando falo ali de prestações de serviços. Depois disso, eu vou entendendo quais são os cálculos que eu vou precisar realizar para levantar os valores e os dados de faturamento mensal, qual a minha receita bruta mensal, qual a minha receita bruta dos últimos 12 meses, qual é o valor da minha folha de pagamento, se eu tenho uma política de comissionamentos também, isso vai ter impactos, tá bom? O impacto ele já começa lá mesmo no faturamento, que eu preciso informar, transmitir isso para a Receita Federal, dentro do meu ECAC, enfim, dos meus sistemas. Depois disso, eu preciso visualizar qual é o melhor fator determinante para me enquadrar naquele regime. E aí eu começo também uma perspectiva de que dentro do Simples Nacional eu preciso visualizar 5 anexos. Dentro desses anexos, eu vou ter anexo do comércio, anexo da minha indústria, anexos de serviços, que eu vou de 3 ao 5. 3, 4 e 5. Esses anexos de serviços, eles serão deliberados, ou seja, serão selecionados de acordo com o seu CNAE. Então, até mesmo a escolha do seu CNAE vai ter impacto também na escolha do percentual dentro e da alíquota dentro do meu regime tributário. E aí, quando eu vou lá para os meus anexos, definido o anexo, eu vou definir também qual vai ser a minha variação de pagamento. Porque dentro dos anexos, que você está determinado, do seu negócio está determinado, você vai ter ali um faturamento de 4% a 33% a ser recolhido em determinadas empresas. Já em outros momentos, a gente pode considerar também as deduções, ou seja, aqueles pagamentos, aquelas despesas, que uma alíquota máxima chegaria ali mais ou menos a 19,5%. Então, olha o tanto de alternativa que a gente teria só para um estudo prévio, um prévio cenário de análise para o regime do Simples Nacional. Depois a gente entraria dentro do lucro presumido, por exemplo, que eu teria é um regime destinado a empresas com faturamento anual até 78 milhões, e aquelas que, tendo uma inclusão, por exemplo, que poderiam optar pelo Simples Nacional, desde que esse planejamento tributário, ele venha apontar, ele venha demonstrar que esse cenário do lucro presumido seria uma melhor opção. Isso acontece muito, por exemplo, com clínicas médicas, tá? Ou outros setores de atuação de negócios. E aí a gente entra com algumas alíquotas, como a gente conversou do Simples Nacional. Dentro do presumido, por exemplo, eu teria umas alíquotas que variariam de 3,33% a 16,33%. Vai ter uma variação onde, principalmente, dentro do meu percentual de ISS, da minha prestação de serviço, como também o meu ICMS, que eu vou ali dentro das minhas mercadorias. Então, qual vai ser a aplicabilidade? Estão entendendo como é delicado apontar qual é o melhor regime tributário para a empresa antes de efetivamente efetuar ali um estudo apontando e direcionando, fazendo ali uma direção de qual é o melhor para o seu negócio? Depois a gente entraria então no patamar de conversar sobre o cenário do lucro real. Então esse cenário do lucro real é uma opção obrigatória principalmente para alguns negócios com faturamento superior a 78 milhões. Por exemplo, tenho ali um posto de gasolina,
tá? Chega a montantes elevados e maiores do que 78 milhões no ano. Ou que também exerçam algumas atividades em que a legislação prevê a obrigatoriedade desse enquadramento tributário. Então, quando a gente está falando desse lucro real, entendam que instituições financeiras, determinadas construtoras, determinadas seguradoras, elas precisam se enquadrar nesse regime por obrigatoriedade da própria legislação. E vale destacar também que é possível, em determinados momentos, que abaixo, que eu tenho um faturamento menor do que 78 milhões, eu também me enquadre. Então, quando eu falo para vocês que acima de 78 milhões de reais, é justamente por conta do faturamento, da perspectiva do faturamento. E aí, dentro da minha listinha, dentro do meu checklist, do que é possível, do que é obrigatório, do que não é obrigatório, eu consigo me enquadrar ou desenquadrar em determinado regime tributário, a partir do momento que eu faço meu checklist prévio e visualizo o melhor caminho. Então, antes da gente chegar para uma resposta propriamente dita de, olha, você tem aqui uma transportadora, o melhor regime tributário para transportadoras é o lucro presumido. Eu não sei a realidade que você vive hoje na sua empresa. Eu não sei quanto que está sendo pago, levantado aí de ICMS, substituição tributária, os famosos ICMS-ST. O que você está pagando de diferencial de alíquota? Essa discussão muito grande, muito elevada também sobre o DIFAL, que estivemos aí ao longo de 2022, vem há muitos anos essa discussão. Então, esse critério, ele vai ser principalmente levado em consideração quando a gente está realizando um bom planejamento. Por quê? Eu estou planejando todas as áreas dos meus departamentos, todas as áreas do meu negócio. E aí, qual é o melhor regime tributário para sua empresa hoje? A gente precisaria levantar alguns indícios para o melhor estudo desses cenários e depois disso entender qual vai ser a relação, por exemplo, de uma natureza jurídica que você tenha juntamente com o regime tributário. Porque a gente também tem N possibilidades de enquadramento e desenquadramento. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha ficado entendido, pelo menos dar aquele salto, aquela dedicação para que você entenda qual é o melhor regime tributário para sua empresa, para que a gente consiga realizar uma boa economia de tributação e ter um fluxo de caixa extremamente positivo. E lembrando mais uma vez que o caixa da empresa, ele não é aquele caixa 24 horas que eu posso retirar qualquer montante e para principalmente direções e finalidades distintas do negócio, tá? Um fortíssimo abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários também, que eu vou adorar conversar com vocês. Até mais, pessoal!